Você já entrou em um lugar e sentiu na pele o peso do julgamento? Só de olhar para você, alguém já decidiu que você não vale nada? Pois isso aconteceu com um homem que entrou numa expedição com botas de lama, chapéu torto e um cheiro de terra molhada. E os vendedores riram baixinho. Um deles até zumbiu. Veio só dar uma olhadinha, né? Mas 20 minutos depois, o mesmo homem colocou um extrato bancário na mesa com um saldo que calou a loja inteira. E não foi só isso. Ele não queria uma picape. Queria 7. Pagamento à vista. Pretas. 4x4. Sem desconto. E o motivo? Quando ele revelou, o vendedor que o tratou com respeito foi convidado para acompanhar as entregas. E o que aconteceu na estrada do Quilombo fez um jovem chorar, um vídeo viralizar, e uma cidade inteira recompensar o que é gratidão de verdade. Porque essa história não é sobre dinheiro. É sobre lealdade. Sobre emoção. Sobre superação. E sobre como um ato de respeito pode mudar o rumo de vidas inteiras. Se você acha que sabe o que é ser humano, espere até ouvir o que Anselmo disse antes de sair da loja. Porque a última frase dele vai te deixar sem ar. Imagine uma manhã de terça-feira em uma entrega de luxo no interior. Ar-condicionado gelado, cheiro de couro novo, vidros reluzentes. Clientes bem vestidos são recebidos com sorrisos treinados e café importado. Tudo ali parece dizer, este é o lugar dos que chegaram, mas o que ninguém espera é que o verdadeiro herói da história entre por aquela porta com botas cheias de barro. O ambiente é um reflexo perfeito da sociedade em que vivemos. Julgamos em segundos. A roupa define o valor. O sapato define o status. O silêncio define o medo. Lá dentro, os vendedores já sabem quem merece atenção e quem só veio olhar. É um teatro de aparências onde o respeito é moeda de troca, não um direito. E nesse palco, todos os atores seguem o mesmo roteiro, até a entrada de um homem que não leu o script. Anselmo não entrou como um cliente. Entrou como um elemento de ruptura. Com sua mochila velha, chapéu de palha torto e voz mansa, ele desestabilizou o sistema. Não significativo. Não é luxuoso. Só disse, bom dia, senhores. Vim ver umas caminhonetes. Foi o suficiente para que os olhares se cruzassem em deboche. Porque ali, naquele templo do status, ele não se encaixava. Mas ele estava prestes a virar o jogo. E é aqui que a história começa a ter sua armadilha emocional. Porque o que parece ser um conflito de classes vai se revelar um teste de caráter. Cada passo de Anselmo naquele piso de mármore era um lembrete. O mundo subestima quem caminha com as mãos calejadas. Mas às vezes, são essas mãos que carregam as maiores promessas. E a primeira lição já está sendo dita, em silêncio, nunca confie na superfície. O homem se chama Anselmo. Não está na placa da loja, não tem perfil no Instagram, não usa relógio de marca. Mas tem nas mãos a história de 30 anos de trabalho sob o sol escaldante, plantando, colhendo, sobrevivendo. Sua pele é tempestade marcada pelo tempo, como um mapa de lutas enfrentadas e superadas. Seus olhos, calmos, carregam uma sabedoria que não se aprende em livros, mas na lama da estrada. E ele entra ali não para provar nada ao mundo, mas para cumprir uma promessa feita no coração de um passado distante. Tira o chapéu ao entrar. Um gesto simples, mas raro hoje em dia. Mostre respeito, mesmo sabendo que talvez não receba de volta. Pede caminhonetes com a mesma naturalidade com que pediria um cafezinho no fogão a lenha. Mas o que ele pede, 7 picapes iguais, é tão absurdo para quem só enxerga o agora. Para Anselmo, não é luxo. É justiça. É preciso. É gratidão transformada em aço e motor. E ali, no meio do cheiro de couro e ar-condicionado, ele traz consigo o cheiro da terra molhada depois da chuva. Um contraste que incomoda. Porque o sistema odeia o que não consegue rotular. Ele não se veste como rico, mas carrega uma riqueza que só tem, lealdade. Lealdade a homens que, um dia, dividiram com ele uma única picape velha e um sonho rústico. E agora, ele está prestes a mostrar que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas não que você faça com ela. Porque Anselmo não veio comprar carros. Veio pagar uma dívida emocional que o tempo não apagou. E cada segundo que ele permanece ali, em silêncio, olhando os vendedores com calma, é um desafio silencioso. Vocês me veem como um pobre coitado, mas quem aqui é realmente pobre? A resposta está prestes a chegar, e vai vir com 7 motores diesel rugindo. O vendedor principal, Rodrigo, ainda é Anselmo, como se ele tivesse entrado por engano. Um olhar de cima a baixo, rápido, cortante, como uma faca cega, mas afiada no desprezo. Com um sorriso irônico, pergunta,
Você é quem? Anselmo. Como se o nome já fosse motivo de piada. E logo em seguida, solta, veio só dar uma olhadinha, né? Pra sonhar um pouco. A risada dele ecoa, mas não é sozinha. Tem cúmplices. Tem coro. Os outros vendedores trocam olhares. Uns reviram os olhos. Outros cochicham. Parece que veio direto do pasto. Ninguém oferece café. Ninguém perguntou o que ele precisa. Porque, para eles, Anselmo já foi classificado pobre, rural, fora de lugar. E no mundo do atendimento, quando você é rotulado assim, vira invisível. Ou pior, vira entretenimento. Mas Anselmo não desvia o olhar. Não enruga a testa. Responda com voz firme, sem raiva: quero 7 caminhonetes iguais. Pagas à vista. Pretas. Silêncio. Um segundo de pausa, como se o cérebro deles precisasse processar o impossível. 7 picapes. À vista. Por aquela cara. É como se a realidade tivesse dado uma falha no sistema de preconceito deles. Rodrigo ri de novo, mas agora com nervosismo. Cara, tá montando um exército ou vai abrir uma loja? Os colegas riem baixinho, mas já não são tão certos. Porque algo na calma de Anselmo começa a incomodar. Não é arrogância. É segurança. E, quando vem de quem você menos espera, é a forma mais silenciosa de revolução. Porque o julgamento já foi feito. Mas a conta ainda vai chegar. E ela não será cobrada em dinheiro, será cobrada em vergonha. A mesma vergonha que um dia Anselmo pode ter sentido ao ser tratado como menos. Só que agora, o jogo virou. Ele mal começou. A proposta de 7 picapes à vista é como uma bomba silenciosa no meio da loja. Ninguém ri alto, mas os cochichos se espalharam como formigueiro. Tá de brincadeira, né? Vai pagar com o quê? Com milho. Rodrigo, ainda com um sorriso irônico, vira para os colegas e diz: será que ele quer cegar também? Pra ir pra guerra. Todos riem. Menos um, Gabriel, o vendedor mais novo, que observa tudo em silêncio, com uma ponta de desconforto no olhar. Porque ele sente: tem algo errado nessa cena. Algo que alimentava um preconceito disfarçado de humor. Anselmo não reage. Não levanta a voz. Tira do bolso um papel dobrado, amarelado, com anotações feitas à mão, números, modelos, especificações técnicas. Mostra que sabe exatamente o que quer. Motor 3.0, câmbio restrito, tração 4x4, tanque grande. Não é um sonho de consumo. É um plano. Cada detalhe anotado à caneta é uma resposta silenciosa. Eu não posso ter roupas boas, mas tenho cabeça. E tenho dignidade. O contraste é brutal. De um lado, vendedores bem vestidos, com crachás aprimorados, rindo de quem ousou sonhar alto. Do outro, um homem simples, com mãos calejadas, demonstrando mais conhecimento técnico que todos eles juntos. E é nesse momento que o primeiro craque aparece na armadura do preconceito: o desconforto. Porque rir de alguém só funciona enquanto ele parece fraco. Mas quando ele mostra que não é, a piada vira vergonha alheia. Gabriel se aproxima. Oferece um café. É um gesto simples, mas carrega um peso imenso. É o primeiro ato de respeito verdadeiro naquela loja. Anselmo olha para ele, quase com um brilho nos olhos, e diz: só falo com quem me trata como gente. E senta com Gabriel, virando as costas para os outros. Não com arrogância. Com escolha. Porque ele já sabe, a lealdade não se mede pela carga, mas pelo olhar. E ali, naquele canto esquecido da loja, começa a nascer uma aliança. Entre um fazendeiro que nunca esqueceu quem o ajudou, e um vendedor que ainda não sabia que estava prestes a aprender a maior lição da vida dele. Mas o próximo passo vai fazer. Porque Rodrigo não vai deixar barato. E vai pedir algo que parece justo, mas é armadilha. Enquanto os outros vendedores ainda trocam olhares de deboche, Gabriel faz algo que parece simples, mas é revolucionário. Ele se aproxima, estende a mão e diz: prazer, sou Gabriel. Posso te ajudar com isso? Não há ironia. Não há hesitação. Apenas respeito. E nesse gesto, pequeno como um grão de milho, começa a brotar o primeiro semente de uma história que vai abalar uma cidade inteira. Gabriel não fala como quem quer vender. Fala como quem quer entender. Explica os modelos com paciência. Pergunta sobre o uso, sobre o terreno, sobre a carga. Anselmo responde com detalhes que só quem vive no campo conhece. Estradas de barro, subidas íngremes, buracos que engolem pneus. É uma conversa entre iguais, não por status, mas por experiência. E pela primeira vez naquele dia, Anselmo sorriu.
Um sorriso leve, quase imperceptível, mas carregado de rompimento. Alguém finalmente viu. Não como um estranho, mas como um homem. É nesse momento que ele solta uma frase que vai ecoar por toda a história: só falo com quem me trata como gente. Não é agressão. É declaração de princípios. Porque Anselmo não está ali por vingança. Está ali para cumprir um juramento feito décadas atrás, sem calor de uma amizade verdadeira. E ele sabe, quem não tem gratidão no peito não merece sentar à sua mesa. Por isso, ele escolhe Gabriel. Não pelo cargo. Pela atitude. Os outros vendedores assistem, constrangidos. Rodrigo tenta disfarçar, mas já sente o chão tremer sob seus sapatos engraxados. Porque Gabriel, o novato, está fechando um negócio que eles nem acreditavam que fosse real. E o pior, está fazendo isso com empatia, com escuta, com humanidade. Qualidades que não estão no manual de vendas, mas que, no fim das contas, são as únicas que realmente vendem. Porque no fundo, todo mundo quer ser visto. Ser reconhecido. E Gabriel, sem saber, acabou de ganhar a chave de uma história que vai mudar a vida dele para sempre. Mas a prova final está chegando. Rodrigo não vai desistir assim tão fácil. E o que ele vai pedir em seguida vai testar não só Anselmo, mas toda a ética da loja. Rodrigo não aguenta mais ver Gabriel sorrindo, Anselmo assinando papéis, e sente o controle escapar. Então entra em cena com um sorriso falso, mãos nos bolsos, voz doce como mel. Ah, Gabriel, deixa que eu tomo conta daqui. Cliente importante merece o melhor atendimento. Mas todo mundo sabe, não é sobre atendimento. É sobre poder. É o chefe tentando continuar o comando depois de ver seu sistema de funcionamento sendo ignorado por um homem de botas de lama. E então ele soltou a bomba, só para agilizar: Anselmo, pode me mostrar um comprovante de renda? E um extrato bancário, por favor. Fala com educação, mas o tom é de desafio. Sem dúvida. Como se dissesse: prova que você não está sonhando acordado. Gabriel tenta entrevistar: Rodrigo, o senhor já deu todas as informações, mas é cortado com um olhar gelado. O recado é claro: isso aqui é sobre controle. E sobre humilhação disfarçada de burocracia. Anselmo não se altera. Não pisca. Só tira da mochila um envelope simples, sem logotipo, sem plástico brilhante. Coloca sobre a mesa. Abra devagar. E ali, sob os olhos arregalados de todos, é um extrato bancário com um saldo que faz o coração de Rodrigo parar por um segundo. 7 dígitos. Movimentação constante. Empresa registrada. Não é sorte. É trabalho. É paciência. É terra transformada em riqueza, sem ostentação. O silêncio que toma conta da loja é pesado. Pesado como a vergonha que começa a subir pelo pescoço dos vendedores. Eles riram. Zombaram. Fizeram piada. E agora descobrimos que o pobre coitado tem mais na conta do que a maioria deles ganha em 5 anos. Pior, descobrimos que o homem que desprezaram é exatamente o tipo de cliente que toda empresa sonha em ter: sério, decidido e pronto para fechar negócio, mas só com quem o respeitou. E então Anselmo faz o que ninguém espera. Olha para Rodrigo, ainda com calma, e diz: o senhor pode continuar o atendimento, mas eu só vou seguir com o Gabriel. Mais uma vez, não é raiva. É escolha. É a voz da gratidão falando mais alto que o status. E é nesse momento que a verdadeira virada começa. Porque o negócio não é mais sobre picapes. É sobre dignidade. E a próxima etapa vai mostrar que Anselmo não veio para comprar carros, veio para entregar promessas. Com o extrato na mesa e a decisão tomada, o clima na loja muda completamente. Os vendedores que riram agora evitam olhar nos olhos. Rodrigo força um sorriso, mas seus punhos estão cerrados dentro dos bolsos. Já Gabriel, com as mãos um pouco trêmulas, começa a digitar os dados com cuidado, como se cada tecla fosse uma responsabilidade sagrada. Porque ele entende, não está apenas fechando uma venda. Está entrando em uma história maior que ele. A proposta é clara: 7 caminhos idênticos. Cor preta. Motor diesel. 4x4. Câmbio reduzido. Tanque estendido. Nada de caro, nada de pacotes de luxo. Anselmo quer funcionalidade. Resistência. Estrada. E paga o sinal na hora, em dinheiro, direto da mochila. Nenhum cartão dourado, nenhum gesto de ostentação. Só o som do dinheiro sendo contado, nota por nota, como quem sabe o valor de cada centavo. A entrega é marcada para o fim da semana. E quando Gabriel pergunta, quase por reflexo: o senhor quer que a gente entregue em cada endereço?
Anselmo responde com um olhar firme e um sorriso quase imperceptível. Não. Eu vou entregar pessoalmente. Quero ver a cara deles. Uma frase simples, mas transmitida de emoção. Porque a cara deles não é sobre vingança. É sobre realização. É sobre olhar nos olhos de quem um dia dividiu o pão com ele e dizer: chegamos, irmão. E então, num gesto que ninguém esperava, Anselmo se vira para Gabriel e diz: se quiser saber para quem são esses carros, vem comigo no sábado. Aplicação na Estrada do Quilombo. Levo você. Não é um convite qualquer. É um passaporte para dentro de uma história de lealdade, sofrimento, superação. Gabriel aceita, claro. Mas ainda não sabe que aquela jornada vai apagar da memória dele todos os manuais de vendas que ele já leu. E vai ensiná-lo o que realmente move o coração humano. Porque agora, o foco não é mais o dinheiro, nem o negócio. É o porquê. E o porquê de Anselmo está prestes a explodir em 7 momentos de choro, abraço e redenção. Mas antes disso, precisamos entender onde tudo começou. Porque nenhuma gratidão nasce do nada. E a dele foi semeada há 30 anos, numa picape velha e cheia de remédios. No sábado, bem cedo, Gabriel pega a Estrada do Quilombo. O asfalto dura um pouco. Depois, só terra vermelha, buracos e árvores secas. Seu carro de cidade balança como se recuperasse do caminho. Mas ele sente algo estranho, uma mistura de ansiedade e expectativa. Porque aquele convite não foi casual. Foi uma escolha. E quando um homem como Anselmo escolhe você para ver algo, é porque vai mudar sua vida. Chegando ao ponto combinado, ele vê as 7 estradas homologadas como um exército em silêncio. Brilhantes. Pretas. Fortes. Anselmo está ao lado, com o mesmo chapéu, as mesmas botas, mas com um olhar diferente. Mais leve. Mais pleno. Como se fizéssemos a cumprir não um sonho, mas uma promessa enterrada no passado. E quando Gabriel pergunta, quase em voz sussurrada, para quem são, mesmo, Anselmo responde com voz calma, mas relacionada à história, para quem nunca me deixou na mão. Não precisa de mais palavras. O tom diz tudo. Esses carros não são recompensados. São reconhecimento. São um obrigado que Anselmo carregou por décadas, como uma pedra no bolso, até ter forças para levantar. E agora, finalmente, ele vai entregar. Não só um veículo. Vai entregar dignidade. Esperança. Um recomeço. E Gabriel, sem saber, é testemunha do que realmente move o mundo. Não o dinheiro, mas a emoção. Não o luxo, mas a lealdade. Não o status, mas a gratidão. Eles entram na primeira picape. Anselmo dirige com as mãos firmes no volante, olhando para frente, como quem sabe exatamente onde está indo. Gabriel sente o coração acelerar. Porque entende, não está só acompanhando uma entrega. Está entrando num ritual. Num ato de justiça emocional. E a primeira parada já está à vista. Na casa de um homem que perdeu tudo, mas nunca perdeu a amizade. A Estrada do Quilombo é longa, mas cada quilômetro parece contar uma história. Gabriel olha pela janela e vê casas simples, cercadas de madeira, galinhas soltas. Um mundo que ele conhece só de passagem, nunca de dentro. Mas Anselmo conhece cada curva, cada porta, cada rosto. Porque há 30 anos, ele viveu ali. Num assentamento onde 7 homens, ele e mais 6, dividiram não só uma terra, mas uma vida. E uma única picape velha, com motor falhando e capô amassado, era o símbolo da união deles. Eram irmãos de estrada, irmãos de barro, como Anselmo diz, com voz embargada. Levavam leite para a cidade, buscavam remédios para o doente, ajudavam na colheita do outro. Ninguém cobra. Ninguém falou. Só fazia. Porque naquele tempo, lealdade não era palavra de discurso. Era prática. E quando um caiu, os outros 6 esticaram a mão. Sem perguntar se vale a pena. Sem calcular o custo. E foi assim, com aquela rede invisível de apoio, que Anselmo sobreviveu aos últimos anos da vida. Mas o tempo passou. Uma terra rendeu. Alguns foram embora. Outros ficaram. Anselmo, com esforço e sorte, conseguiu crescer. Comprou fazenda, expandiu, investiu. Mas nunca esqueceu quem estava ao seu lado quando ele não tinha nada. Enquanto os outros homens continuavam na luta, muitos perdendo até a saúde, Anselmo fazia uma promessa em silêncio: se um dia eu puder, vou devolver. Não em dinheiro, em dignidade. E agora, ali, com 7 caminhonetes novas, ele está cumprindo. Não como benfeitor, como desenvolvedor. Porque, para ele,
Gratidão não é gesto. É preciso. E dívida de coração só se paga com ato. Não com cheque. Com entrega. Com olho no olho. Com abraço apertado. Com lágrima no rosto. E a primeira parada está logo ali. Na casa de um homem que perdeu tudo, mas nunca perdeu a coragem. A primeira casa é de Sebastião, um homem de 68 anos, viúvo, que vive numa choupana de madeira com telhado de zinco furado. Quando ele vê o caminhonete parar, sai devagar, com a bengala batendo no chão. Mas quando confirmar Anselmo, para. O corpo treme. Os olhos se enchem d'água. E antes mesmo de ouvir qualquer palavra, ele balbucia: não pode ser. Anselmo desce, vai até ele, coloca a chave na mão e diz: é para você, seu Seba. Para você voltar a andar sem depender de ninguém. O velho cai no chão de joelhos, abraça a chave como se fosse um filho, e chora, um choro grosso, de quem carregou o mundo nas costas e finalmente pode descansar um pouco. A segunda entrega é para Carlos, que perdeu tudo no incêndio. A casa, o curral, os documentos. Hoje, trabalha com cavalo velho para puxar cargas. Quando vê a picape, não acredita. Anselmo, eu nem sei se mereço. E Anselmo responde, firme, merecer não entra nisso. Você foi meu irmão de estrada. Isso basta. Carlos tenta segurar as lágrimas, mas não consegue. Abraça Anselmo como se estivesse recuperando um pedaço de si mesmo. A terceira parada é na casa de João, que teve um AVC e ainda mal consegue andar. Sua mulher abre a porta, assustada. Mas quando João vê o amigo, grita do quarto: é o Anselmo. É ele mesmo. Anselmo entra, mostra a picape, e diz: agora você vai poder ir comprar os remédios sem depender de carona. João, com voz fraca, responde: você não deve nada, mas Deus te abençoe. E Anselmo, pela primeira vez, também chora. Porque gratidão, quando é real, não é só doador. É do recebedor também. É o reconhecimento de que, mesmo no fundo do poço, alguém lembrou de você. As próximas entregas seguem o mesmo ritmo: emoção, choque, abraço, lágrima. Cada homem, em sua casa, com sua história de luta, recebe não só um carro, mas um recomeço. Um sinal de que não foram esquecidos. Que a lealdade de outra pessoa foi recompensada. E a sétima caminhonete é a de Anselmo. A mesma cor, o mesmo modelo. Mas ele diz, olhando para ela: essa é para lembrar. Para lembrar que vale a pena andar com gente que não larga você na beira da estrada. Gabriel não disse nada durante as entregas. Apenas olhei. Apenas senti. Mas no caminho de volta, com o coração ainda acelerado, ele pega o celular e edita um vídeo. Sem trilha dramática. Sem narração. Sem legendas sensacionalistas. Só imagens curtas. Sebastião chorando com a chave na mão, Carlos abraçando o amigo, João sorrindo da cama. E no final, as 7 picapes homologadas, como um exército de gratidão. Ele postou com uma legenda simples: isso é gratidão de verdade. Em 48 horas, o vídeo explode. Compartilhado por jornais locais, repassado em grupos de WhatsApp, viralizado até nas redes da capital. Pessoas que nunca ouviram falar de Anselmo agora choram ao ver o vídeo. Tem gente que compra carro para ostentar. Esse homem comprou para honrar. Nem todo herói usa capa. Alguns usam chapéu de palha. As mensagens tomam conta da internet. E a concessionária, que dias antes riu do fazendeiro, agora vê seu nome envolvido em uma história que não controla. A diretoria da rede toma conhecimento. Não por orgulho. Por pressão. Os clientes começaram a ligar: vocês tratam bem os seus clientes? Porque vi o que aconteceu com Anselmo. A confirmação da loja, antes de vendas agressivas e aparência impecável, começa a ser questionada. E o que era vergonha silenciosa vira escândalo público. Rodrigo, o vendedor que zumbiu, vira piada nas redes, o cara que riu do homem que ia comprar 7 picapes. Mas Gabriel vira símbolo de algo raro: humanidade no ambiente corporativo. A empresa decide agir. Marca uma homenagem pública a Anselmo na expedição. Um evento com jornalistas, fotógrafos, gerentes de terno. Querem se associar à história. Mas não entende, gratidão não é marketing. E Anselmo, quando chega, não olha para câmeras. Olha só para Gabriel. E diz, baixinho: você foi o único que me olhou nos olhos sem me medir pelo sapato. E quando o gerente começa um discurso longo, cheio de palavras bonitas, Anselmo levanta a mão. Posso falar?
E o silêncio toma conta da loja. O gerente para no meio do discurso, surpreso. O microfone foi passado para Anselmo, que não usa palavras de efeito, nem gestos exagerados. Só fala devagar, como quem escolhe cada sílaba com o coração. Obrigado pela homenagem. Mas eu não vim aqui por isso. E olha em volta, varrendo os rostos, alguns curiosos, outros constrangidos, outros com olhos baixos. Vim só para agradecer uma pessoa. O Gabriel. Porque no dia em que todos riram, ele me ofereceu um café, e me tratou como gente. O silêncio é total. Rodrigo, no fundo da sala, não consegue encarar. Seus colegas evitam olhar para ele. Porque a verdade, quando dita com simplicidade, é a coisa mais pesada do mundo. Anselmo não o humilha. Nem menciona seu nome. Mas o julgamento está feito. Não por palavras, mas por contraste, entre quem riu e quem respeita. O gerente, desconfortável, tenta retomar. É uma lição para todos nós, Anselmo. Vamos reforçar o treinamento de atendimento. Mas Anselmo interrompeu de novo, agora com um leve sorriso. Treinamento não ensina a olhar nos olhos. Isso vem do peito. E o peito não se veste. Se sente. A frase ecológica. Alguns aplausos. Outros ficam paralisados. Porque ele não está falando só de atendimento. Está falando de humanidade. De como o mundo inteiro pode mudar quando um homem simplesmente decide que dignidade não tem preço. Então, antes de sair, ele se vira para Gabriel e diz, alto o suficiente para todos ouvirem, se um dia quiser sair da cidade e andar por estrada de chão, me procure. Gente que trata bem os outros sempre tem carona garantida. Ninguém ri. Todos sentem. Porque aquilo não é uma frase. É um convite de vida. Um chamado para quem ainda acredita que o mundo pode ser mais justo, mais humano, mais grato. Anselmo sai da loja sem olhar para trás. Não precisa. Sua mensagem já foi dita. E ela não foi só para os vendedores. Foi para todos nós que, em algum momento, julgaremos alguém pela aparência, pelo jeito, pela roupa. Porque a verdade que ele carrega é simples, mas devastadora. Nem todo homem de chapéu velho é burro, e nem todo carro novo anda mais longe do que quem tem gratidão no peito. Essa frase deveria estar em escolas, em empresas, em casas. Porque ela desmonta o maior erro do ser humano, achar que valor se mede por fora. Anselmo não precisou provar nada. Mas provou, não com dinheiro, mas com atitude. Com lealdade. Com memória. Com coração. E mostrou que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas não que você faça como que tem. E que promessas feitas com o coração são as únicas que o tempo não apaga. Quantas vezes na vida a gente deixa de ser gentil por orgulho? Quantas vezes ignoramos alguém por achar que ele não é do nosso nível? Anselmo poderia ter fechado o negócio com qualquer um. Mas escolheu Gabriel não por competência técnica. Todos tinham isso. Escolheu por dignidade. Porque respeito não é serviço. É escolha. E quem escolhe tratar bem quem ninguém vê, é o verdadeiro herói do dia a dia. E essa lição não morre com o vídeo. Ela se espalhou. Muda vendedores. Muda clientes. Muda cidades. Porque pequenos gestos, quando carregam emoções verdadeiras, geram ondas. E Anselmo, sem querer, virou um farol. Não para mostrar o caminho dele, mas para lembrar o caminho de todos nós. A história de Anselmo não virou manchete por muito tempo. Ele não deu entrevistas. Não fez live. Não aproveitou para vender nada. Mas sua ética, sua humildade, sua gratidão, se espalharam como semente ao vento. Na entrega, o clima mudou. Os vendedores, antes arrogantes, agora olham com mais cuidado quem entra. Oferecem café até para quem parece só dar uma olhada. Não por medo. Por consciência. Porque aprenderam na pele. Nunca se sabe quem está diante de você. Pode ser só um fazendeiro, ou pode ser um homem que carrega uma promessa de 30 anos no bolso. Gabriel é promovido. Mas diz que seu maior ganho não foi a carga, o salário ou o reconhecimento. Foi ter visto, de perto, o que é gratidão de verdade. Aquela que não espera retorno. Que não pede holofote. Que simplesmente cumpre. E ele começa a treinar novos vendedores com uma frase: trate todo mundo como se um dia ele pudesse voltar com 7 picapes. Mas, mais importante, trate todo mundo como se ele merecesse ser visto, mesmo sem elas. Anselmo volta à fazenda. Continua com as mesmas botas, o mesmo chapéu, o mesmo ritmo de vida. Nada mudou por fora. Mas por dentro, ele cumpriu.
E quando senta sob a velha amendoeira, olhando as estradas de terra que tanto percorreu, sorri. Não por fama. Por paz. Porque a maior recompensa da vida não é o que você conquista, mas o que você devolve. E a lição fica, não como moral da história, mas como espelho. Porque Anselmo não era perfeito, mas foi fiel, foi leal, foi grato. E nisso, ele foi, simplesmente, humano. Mais humano do que muitos todos os dias. Meses depois, Gabriel aparece na fazenda de Anselmo. Não com camisa social. Não com gravata. Vem de mochila, tênis surrado, como quem decidiu mudar de rumo. Anselmo recebe com um cafezinho no fogão a lenha, como se já esperasse. E enquanto o vento balança nas árvores, Gabriel diz, com voz emocionada, Senhor Anselmo, aquela jornada mudou a minha vida. Hoje, eu vejo as pessoas diferentes. Trato todo mundo como se fosse importante. Porque você me mostrou que é. Anselmo ouve em silêncio. Só balança a cabeça, como quem sabe que certas coisas não precisam de palavras. E depois de um tempo, responda com simplicidade, só cumpri uma promessa. 2 frases. Leve como brisa. Pesadas como montanha. Porque em poucas palavras, ele resume tudo: integridade, lealdade, gratidão. Virtudes que não se ensinam em curso, mas que se vivem em escolha. Os dois ficam sentados, em silêncio, olhando para o horizonte. As 7 caminhonetes, agora marcadas pelo tempo e pela estrada, ainda estão em uso. Cada uma em uma casa diferente. Cada uma carregando mais do que carrega. Carregam memória. Carregam dignidade. Carregam esperança. E Gabriel, quase para si mesmo, reflete em voz alta: todo mundo lembra dos que compram, mas o Senhor fez o mundo lembrar dos que ajudaram a construir. Anselmo sorri. Olha pro céu, como se agradecesse a alguém invisível. E então, com voz calma, fecha a história com uma frase que ecoa como mantra: o mundo aprendeu fácil, meu filho. Mas quando a gente construiu com o coração, nem o tempo dá conta de apagar. E ali, naquele momento, nasce o verdadeiro final. Não é uma história, mas de um legado. Um convite silencioso para todos nós. Seja o Gabriel. Ou, melhor ainda, seja o Anselmo. Porque o mundo não precisa de mais ricos. Precisa de mais gratos. E aí, você viu alguém dessa história? Foi o Anselmo, que cumpre promessas mesmo quando ninguém vê. Não Gabriel, que aprendeu que respeito não é regra, mas escolha. Ou, será que viu um pouco do Rodrigo em você? Aquele julgamento rápido, o olhar de superioridade, a risada fácil de quem acha que sabe tudo? Porque a verdade é esta: nunca sabemos o peso da mochila que o outro carrega. E cada vez que você escolhe alguém com dignidade, mesmo que pareça pequeno, pobre, insignificante, você não está só sendo gentil. Você pode estar sendo a única luz no dia de alguém que um dia vai mudar o mundo. Anselmo não precisou provar nada, mas demonstrou que gratidão não é sentimento. É atitude. Que lealdade não é conveniência. É caráter. E que superação não termina quando você chega. Termina quando você volta para buscar quem ficou para trás. Agora me diz, quantas pessoas você ajudou nos últimos anos que nem lembram mais do seu nome, mas ainda sentem o impacto do seu gesto? E mais importante, quando foi a última vez que você cumpriu uma promessa feita com o coração? Se essa história te tocou, não deixe isso só no sentimento. Compartilhe. Marque alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias como essa não foram feitas para ficar em vídeos. Foram feitas para virar conversa. Para virar exemplo. Para fazer mudança. E se você chegou até aqui, é porque algo em você ressoou. Então faça isso. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque toda semana trazemos histórias reais, anônimas, poderosas, de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Porque o mundo precisa lembrar: heróis não usam capacidade. Usa chapéu de palha, botas de lama e um coração que nunca esquece.